Então, gente, ó, resolvendo agora as questões, né? Vamos resolver essa primeira questão aqui, ó. Durante os exercícios de força realizados por um corredor, é usada uma tira de borracha presa ao seu abdômen. Nos arranques, o atleta obtém os seguintes resultados. Então, nas semanas vai ter aqui primeira, segunda, terceira, quarta e quinta semana e os arranques que ele conseguiu, né? Em centímetros. O máximo de força atingido pelo atleta, sabendo-se que a constante elástica da tira é de 300 Nm e que obedece à lei de Hooke, é em Newton, de opção. Então ele quer saber quanto é o máximo de força atingido pelo atleta. Ele deu a constante e ele deu essa tabela. Como ele quer saber o máximo de força, gente, nós temos que pegar qual foi a semana aqui que ele atingiu maior deslocamento da tira. Foi na quinta semana que ele atingiu 28 centímetros. Então vamos pegar esse dado aqui de 28 centímetros e vamos pegar esse dado aqui de 300 newtons e vamos fazer aí esse probleminha, tá bom? Então, ó, vamos aqui escrever a nossa equação da força elástica, né? Força elástica é K vezes X. Simples assim, né? A questão nos falou que o valor de K é 300. E a questão nos disse que na quinta semana ele atingiu 28 centímetros. Não coloque 28 agora, porque está em centímetros. Olha o detalhe. Essa distância aqui, esse deslocamento, gente, tem que estar em metros. Só que ele deu 28 centímetros. É só colocar aqui de lado. Ele deu 28 centímetros. Como é que nós transformamos 28 centímetros em metros? Como é que a gente faz isso, gente? Ó, pensa. Em 1 metro eu tenho 100 centímetros. Mas eu estou indo na direção contrária. Eu estou indo de centímetro para metro. Não é de metro para centímetro. Então, eu tenho que dividir por 100. De centímetro para metro eu divido por 100. Tá bom? Então, na verdade, esse x aqui, esse 28 centímetros será 0,28 metros. Tá bom? 0,28 metros. Agora sim, eu levo esse dado para cá. 0,28. E aí agora nós fazendo a multiplicação, vamos fazer essa multiplicação aqui. Vou colocar aqui, ó, 300 vezes 0,28. 3 vezes 8 é 24. 2 vezes 0 é 0, 0. 2 vezes 3 é 6. Somando isso, 0, 0, 4, 2 mais 6, 8. Como eu tenho duas casas antes da vírgula, eu tenho que colocar a vírgula aqui, né? Então, isso me dá o quê? 84 newtons. Bom, 84 newtons. Gente, ó, agora vamos estar fazendo essa outra questão. Essa aqui, 41. Qual a máxima velocidade que um esquiador pode passar por uma lombada de neve de raio de curvatura de 20 metros sem flutuar momentaneamente? Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e 67,5 kg a massa do esquiador. Vamos para ela aqui. Então, gente, ó, aqui eu fiz um esboço, né? Então, um esquiador, ele vai passar por um morro, né, na neve, e esse morro ele tem 20 metros de raio, ok? Só que ele quer passar aqui sem flutuar, ou seja, sem deixar de ter o contato com a neve. E a pergunta é, com que velocidade ele vai passar por aqui sem ter esse contato, né? Sem perder o contato, quer dizer. Ele falou também que a gravidade nós já sabemos que é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, olha, eu vou fazer aqui um esboço, tá? Vamos imaginar essa situação. Quando ele chegar aqui nesse ponto, em qualquer ponto, né, da circunferência aqui do morro, a sua força-peso vai estar apontando na direção sempre para baixo, não é assim?
E que outra força estará atuando aqui? A força normal, que é a força de contato, a força normal. Certo? Só que, gente, é o seguinte, ó. Nós queremos descobrir qual é a velocidade que ele deve atingir, a máxima velocidade que ele deve atingir para não perder esse contato. Quando ele perde o contato, não tem força normal. A força normal só atua quando o corpo está em contato com o outro. Quando se perde o contato, a força normal não atua. Então, neste caso, para essa circunstância, vamos desconsiderar a força normal. Né? Desconsiderando a força normal, vai ser o caso em que ele estará flutuando, né? Ele não estará mais em contato com a neve. Bom, nesse caso aqui, ó, fazendo aqui a representação das forças, eu sei também que, como é um movimento circular, né, vai ter uma força centrípeta apontando também para o centro. Além da força peso, terá também uma força centrípeta, né, apontando para o centro. Fazendo aqui a força centrípeta nesse caso, né, ela tem que ser igual a força peso menos a normal. Por quê, professor? Ora, a força centrípeta e a força peso estão na mesma direção, não é? Porém, a força normal está no sentido contrário. E a força centrípeta, ela será a variação dessas duas forças aqui, a diferença dessas duas forças. Ok? Mas eu estou desconsiderando a força normal, gente. Por que eu estou desconsiderando a força normal? Porque é o momento em que ele perde o contato com a neve. E se eu desconsiderar isso, vai ficar só força centrípeta é igual ao peso, né? E como é a força centrípeta? Como é que se calcula ela? É a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. E como é que eu calculo o peso? A massa vezes a gravidade. Entenderam? Percebe-se que eu não vou usar nem o dado da massa que a questão deu, porque eu vou cancelar massa com massa. Cancelo massa com massa. E isolando o V, vai ficar V ao quadrado é igual a G, passo o R multiplicando. Né? Aqui, ó, o R está aqui, ele vai passar para lá multiplicando. Então, a velocidade ao quadrado é a raiz quadrada de G vezes o R. Olha só onde a gente chegou, né? E agora sim eu vou substituir os valores. Opa, não tem mais essa raiz aqui, esse quadrado, desculpa. 10 vezes 20. 10 vezes 20. 10 vezes 20 é 200. E raiz de 200? Não tem raiz exata, gente. Mas raiz quadrada de 14, ou seja, 14 ao quadrado é 196, né? Próximo de 200. Então vai dar algo muito próximo de 14. Vou deixar só isso aqui, tá bom? 14 metros por segundo. Vai dar 14, alguma coisa. Vamos deixar aqui aproximadamente 14. Então, este esquiador, ele não pode chegar a essa velocidade aqui. Se ele chegar a essa velocidade de 14, ele começa a perder o contato com a neve. Ele tem que passar por este morro com uma velocidade menor do que essa aqui. Essa aqui é a velocidade. Essa velocidade aqui é a velocidade máxima que ele pode atingir, né? Para não sair da neve. Ok? Vou deixar aí mais duas questões no formulário para vocês resolverem, tá bom? Forte abraço, tchau.